Mas começamos 2024 um pouquinho, que nem eu falei assim, né? Meio que na ressaca, né? Alguns colocando lucro no bolso, né? O pessoal mais esperando o que está acontecendo. A gente tem alguns atritos aqui também no nosso cenário político, né? Governo ali, questão da MP, mas vamos falar aqui do cenário internacional, porque essa semana também ganharam força, né? Essas tensões geopolíticas. A gente já vinha vendo ali umas tensões no Mar Vermelho, mas ontem teve ataque lá no Irã. Conta um pouquinho para a gente aí como é que está esse cenário, né? Para o mercado global mesmo, como os mercados globais estão olhando para isso e quais são as preocupações, né? Bom, Paula, tem dois eventos acontecendo ao mesmo tempo que tem feito com que esse começo de ano ficasse um pouco mais nervoso, vamos dizer assim, né? O primeiro deles, e aí não é bem o tema do petróleo, mas é o tema da questão dos próprios leilões para captação do Treasury americano, que estão sendo definidos nessa semana e vão acontecer na semana que vem. Isso a gente pôde perceber, especialmente no ano passado inteiro, que isso tem movimentado os mercados de uma forma mais, vamos dizer, intensa, especialmente quando você tem o leilão ali do título de 10 anos, né? Isso vai acontecer, né? O Tesouro ele faz essas captações no começo do ano, e isso tem puxado os juros de 10 anos para cima, lá fora. E a hora que puxa os juros de 10 anos para cima, o mercado se estressa inteirinho. Esse é um movimento que é meio técnico, está acontecendo, e a gente deve ver ele acontecer até esse momento do leilão. Depois dali para frente, o que a gente vai ver uma provável enxurrada de liquidez nos mercados, mas eu volto para comentar semana que vem o que eu estou pensando sobre essa questão da liquidez. E aí, os motivos pelos quais eu acho que a Bolsa e os ativos de risco, de forma geral, devem andar bem, pelo menos nesse primeiro. É até tema do cenário que eu escrevi para Empíricos Gestão. Mas, caminhando para o outro assunto é justamente, vamos dizer, a questão dos riscos para 2024. O maior risco em 2024 não vem do mercado financeiro. O maior risco de 2024 vem dos riscos geopolíticos. Vamos lá. Não existe mais nenhum continente, se a gente tomar a América como uma coisa só, que não esteja passando por um conflito bélico. Né? Então, se a gente olha aqui para a América do Sul, a gente tem Venezuela e tem Guiana ali, naquela, vamos dizer, aquela energia toda ali do Maduro querendo invadir, entre aspas, a Guiana. Teve a questão do navio inglês que chegou próximo ali da Guiana, toda aquela história. E tem a ver com petróleo também, né? Não deixa de ser, né? Vamos lá que o petróleo também está ganhando uma certa notoriedade também agora, né? É isso mesmo, né? Tem bem a ver com essa história, porque a Guiana descobriu lá uma nova fronteira exploratória, já vinha ali desenvolvendo a fronteira com as empresas americanas, e isso, obviamente, enfim, Maduro olhou para aquilo lá e falou assim, bom, isso é meu. e começa o conflito por ali. A gente já tinha o conflito Israel e a faixa de Gaza, enfim, é um conflito que não tem muito essa questão da energia associada, mas ela trouxe outros players para dentro dessa, vamos dizer, do enfrentamento, e trouxe ali o Iêmen, e aí você já tinha o Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz ali do outro lado, agora você tem o Iêmen fechando praticamente o canal de Suez ali, com os ataques a alguns navios da Maersk, e aí os Estados Unidos mandou sua frota para lá, o mundo mandou sua frota para lá para justamente acabar com esses ataques dos rebeldes do Iêmen. Enfim, o Oriente Médio voltando a ser um barril de pólvora, né? Então, parece que não acaba nunca, né? Mais um conflito aí. O conflito na Europa, que tem a ver com a Ucrânia, né? A Ucrânia, apesar de estar ali nesse, vamos dizer, metade na Ásia, metade na Europa, mas tem muito a ver com a necessidade da Europa se defender, né? Se preparar a sua defesa em relação à Rússia. E esse tem um quê vamos dizer, do combustível fóssil, né? Teve a questão do gás, tem a questão do gás associada, isso provoca.
E na Ásia, a gente vai ter esse mês a eleição do novo presidente de Taiwan. E o vice-presidente, que é um dos mais cotados para ser eleito lá, ele não é um cara bem quisto na China, né? Então tem a chance de que, se ele começar a subir muito o tom, também o Xi Jinping levantar a mão e falar assim: bom, eu vou fechar o estreito, né? Vou fechar o estreito de Taiwan aqui, ninguém passa, ninguém vem. E aí não chega energia na ilha, toda aquela história que a gente já viu, né? O Xi Jinping, de certa forma, tem tentado se aproximar dos Estados Unidos, ali tentando manter uma certa, vamos dizer, um ar mais amistoso, mas isso provoca também tensões na Ásia. Então, enfim, a gente tem conflitos bélicos preparados, armados no mundo inteiro. E isso é muito crítico, porque no final, e eu acho que esse é o conflito bélico, é justamente o fator de risco para as economias esse ano, porque ele pode trazer de volta o problema da inflação. Né? Ele pode, de certa forma, vamos dizer, trazer problemas aí na questão dos fretes marítimos, pode trazer problema de energia, e pode, de certa forma, descarrilhar, vamos dizer, esse cenário mais positivo que os bancos centrais vêm começando a guiar os mercados. Então, esse talvez seja o ponto crítico, o ponto de atenção para esse ano. E aí, a gente, obviamente, o primeiro ativo que sofre com todos esses movimentos, conflitos armados, etc., é o petróleo, né? E petróleo agora com dois pontos. Primeiro, você tem um problema ali do canal de Suez, né? Quer dizer, você não consegue, vamos dizer, fazer com que o petróleo passe por um caminho mais próximo, você tem que ampliar a rota, né? Fazer crescer a rota. Isso, para levar energia para a Europa, tem dificultado um pouco os movimentos. O preço do petróleo reage muito rápido. O que é muito interessante de ver é que a disparidade entre o petróleo WTI, que é o negociado lá nos Estados Unidos, com o petróleo Brent tem crescido nesses últimos dias aí, justamente por conta dessa questão. O conflito está perto ali do hub de Londres, então o Brent acaba subindo mais do que o WTI. Nos Estados Unidos, a gente tem que dar atenção, porque os Estados Unidos, na verdade, está com uma super produção de petróleo. Eles se tornaram disparado o maior produtor de petróleo do global. E, de certa forma, eles têm conseguido manter preços do petróleo estáveis, dado que as expectativas da economia têm se deteriorado, né? Saiu o ISM ontem, você até falou, foi até melhor do que o anterior. Hoje saiu um dado da Ford também, foi um mês muito bom de vendas de veículos nos Estados Unidos. Enfim, é aquela economia que parece que patina, mas não patina, e isso, vamos dizer, tem sustentado esse preço do petróleo ali nessa casa dos 70, 80 dólares, não deixa passar muito, também não vem muito mais para baixo, porque os Estados Unidos está produzindo. O shale, né, a produção no xisto tem sido grande, tem sido elevada. O Pérmia, né, que é a base, que é o terreno lá onde eles têm um terreno, a região que eles têm produzido, eles têm conseguido avançar, seja por nova tecnologia, seja porque as empresas estão conseguindo fazer mais exploração com menos investimentos. Então, de certa forma, os Estados Unidos estimulou essa cadeia voltar a funcionar, e isso tem segurado o preço do petróleo. Pode ver que ontem a gente teve, com o choque dessa questão do Irã, a gente viu o preço do petróleo avançando muito, mas hoje os preços já estão mais estáveis. Bom, dito isso, me parece que o cenário, assim, meu cenário, olhando para frente, é que o petróleo não deve fugir muito dessa casa dos 70, 80 dólares. Provavelmente escape em algum momento, venha para cima dos 80, mas dado esse ambiente estrutural de demanda, de oferta e demanda, é muito provável que ele permaneça nessa faixa desses 70, 80, e digo mais, assim, me parece que essa é uma faixa, vamos dizer, uma faixa que, na verdade, é um preço meio que basal do petróleo, né? Se a gente volta na primeira década e aí do século, o preço basal era mais próximo ali dos 60, 70 dólares. 60 dólares, vai, 50, 60. Agora está mais para 70, 80. Me parece bem razoável. Nesse ambiente, com preço de petróleo na faixa de 70 e 80, aqui no Brasil, as melhores empresas para você investir vão ser Petrobras
e PetroRio. Sem sombra de dúvidas. Não à toa a Petrobras está avançando. A Petrobras está andando bem. Porque lá fora, para os investidores internacionais, ela é uma das grandes empresas do setor que ainda negocia múltiplos extremamente baixos. É uma empresa e são as super duas barata. que estão subindo, né? Na verdade, João. Agora, né, são as duas que estão, apenas as duas, as outras estão caindo mesmo. As outras estão caindo. Porque as outras precisam fazer muitos investimentos para continuar crescendo a sua produção. PetroRio e a PetroRio tem que fazer mais investimentos, mas ela já tem uma base muito sólida, uma base de produção muito sólida. E Petrobras enfim, a bola da vez, de novo, né? Foi a bola da vez o ano passado. Assim, tudo vai se desenhando para ser a bola da vez esse ano também. Eu não acho que a gente vai ter um desempenho de Petrobras esse ano do jeito que a gente teve no ano passado. Mas me parece que ela vai autoperformar, ela vai desempenhar melhor do que o Ibovespa esse ano. E olha, eu acho que o Ibovespa vai acabar andando esse ano, justamente por essas questões vamos dizer, desse cenário de desinflação, né, os Goldilocks sendo destravados, enfim, as economias globais estão caminhando para esse movimento, um movimento de liquidez, enfim, retorno para ativos de risco. Então, nesse momento, eu acho que Petro é uma grande pedida, é uma empresa, enfim, todo mundo sabe dos problemas dela, mas todo mundo também sabe das virtudes. E nesse momento, as virtudes estão sobrepondo aos problemas. Né? Eu gosto dessa perspectiva, acho que independente de onde vá esse preço de petróleo por conta aí de riscos geopolíticos, eu acho que a Petrobras vai acabar se saindo bem. Acaba se saindo bem, que nem você falou aí, não tanto quanto 2023, mas também a gente, claro, né, de acordo contigo aí, a tendência é positiva, mas o maior risco seria realmente essa questão geopolítica que a gente deve também ficar mais de olho aqui. E você, como sempre, João, respondendo completaça a minha pergunta aqui, nossa, já passou pelo internacional, Brasil, petrolíferas aqui no Brasil, perfeito, brigadão pela sua participação, e aqui o Milton também mandando aqui, que adora muito o seu trabalho, bastante, todo mundo adora, João, sempre quando você vem aqui, então o espaço aqui sempre aberto para você, para trazer aqui as suas análises. Obrigadão mais uma vez.